estamos com o programa Educação em Movimento e hoje nós estamos conversando com a Gabriela e com o Marcos sobre o ensino de língua estrangeira, né, e a escola internacional. Marcos, você falava antes, não é, da experiência aí de uma jovem que acabou fazendo universidade no Japão, Sim. não é, e já está lá devidamente instalada, trabalhando e tal. Ela fez o Japão, né, ela fez a língua paralelamente Exato. ao curso na escola, né, ao curso normal. Mas é evidente que essas coisas interagem. É muito grande, enfim, é significativa esse tipo de experiência, né, em termos, vamos dizer assim, estatísticos, né, um número aproximado. Como é que a gente poderia, não é, falar destas experiências assim? Olha, essa experiência internacional, vamos pensar dessa forma, eles já começam a viver dentro da escola. Então, no convívio com professores e com colegas que são estrangeiros, com a metodologia, a gente propicia, né, alguns momentos ali de intercâmbio internacional. Os meninos realizam na 5ª série, né, uma viagem para a Itália, permanecem lá aproximadamente 15 dias. Depois, no 9º ano, a gente tem uma nova experiência nesse sentido. Aí já é mais um circuito europeu onde isso se realiza. Por volta ali do 2º ano do ensino médio, a gente tem uma saída significativa de alunos para intercâmbio no ensino médio. Então, a gente tem algumas escolas conveniadas em Pavia, na Itália. Agora, em Arezzo, a gente iniciou uma outra modalidade. Em Colônia, na Alemanha, temos uma 3ª. Então, são experiências que vêm ao longo dessa formação deles. Depois, quando eles concluem o curso, né, que eles passam pelo exame italiano, que daria uma discussão à parte aqui, esse exame italiano que é realizado na escola. É o exame de proficiência. Não é um exame de formação mesmo. Para obter a certificação italiana, eles têm que passar por um exame de uma comissão que vem lá da Itália. Muitos optam pelo ensino no exterior, para fazer o curso superior, né, fora do Brasil. Aí a gente tem uma estatística que varia entre 15% e 25% dos alunos ali ao final do ensino médio que buscam esse ensino no exterior. Né? Imagina, 20% destes alunos que batem asas, né, e vão lá para fora, é um número bem expressivo. E né? muitos costumam emendar essa experiência do intercâmbio, né, eles vêm, concluem aqui conosco e depois vão para o país onde fizeram o intercâmbio. Então, eu já tive casos, por exemplo, de aluna que foi para a Dinamarca, concluir seu ensino lá. Muitos vão para a Itália pela própria facilidade que eles vão ter com a metodologia e com a língua, né? Muitos procuram a Itália. Então, Itália, Alemanha, aí eu citei a Dinamarca, citei esse caso do Japão, Canadá, Estados Unidos, são também destinos muito procurados por nossos alunos. Gabriela, a gente também falava, não é, da escola bilíngue, de um ensino internacional. Quer dizer, o que é preciso para uma escola para ela ser bilíngue? Eu imagino que não basta a oferta de um outro idioma, porque isso, inclusive, não é exigência do Ministério da Educação para as escolas que a gente vai chamar aí de comuns, né? Isso é uma dúvida de muitos pais, né? Falam, mas o que é escola bilíngue? Hoje a gente vê em todo lugar, escola bilíngue, escola bilíngue. Mas o que é essa educação bilíngue, né? Então, igual como você falou, né? Oferecer aula de inglês, aula de espanhol ou de outro idioma não configura como educação bilíngue. Isso. Então, educação bilíngue é passar conteúdos em uma outra língua. Né? Então, ali no vídeo, ela estava falando que eles têm aula de matemática, de ciências em inglês. Então, isso que configura educação bilíngue. É passar conteúdos em um outro idioma. E não ensinar aquele idioma. Então, a aula de inglês, a aula de espanhol, todos os dias. Mas tem 1 hora de aula de inglês todos os dias. Não é educação bilíngue. Quer dizer, a questão é como é que você trabalha os conteúdos curriculares, por exemplo, que é o caso da experiência, né, daquela escola canadense, numa outra língua. Ou seja, você não tem uma separação do ponto de vista das escolhas curriculares, não é? Deixa eu só tudo junto. Citar um exemplo. Eu vivi essa experiência doméstica outro dia. Eu estava com meu filho, ele é do 6º ano lá da escola, e aí ele deixou acumular dever. Meio danado de vez em quando, né? Aí foi fazer o dever, demorou lá nas tarefas, depois me procurou. Falou, nossa, pai, ele quis me dizer que ele estava vivendo essa experiência internacional da escola. Ele falou, fiz o dever de português,
Depois fiz o de espanhol, agora eu estou estudando ciências, né? Em italiano. Então ele saiu do espanhol, que era estudar a língua específica, português, língua materna, e depois ele foi estudar as ciências em italiano. Exatamente. Então isso, né, aí é o encontro dessa experiência do ensino bilíngue e do ensino internacional. Então aquele material de ciências era o livro de ciências utilizado lá na Itália, que é o que a gente adota na escola. Então, como é que fica essa questão curricular, não é? Por exemplo, isso que vocês trouxeram e que a escola canadense, né, também traz. Aprender ciências em italiano, ou em espanhol, ou em inglês, enfim. Como é que há... Porque imagino eu que deva ter uma equivalência com o que se ensina de ciências aqui, em termos de conteúdo, e que é obrigatório, né, pelo Ministério e tal. Como é que essas questões aparecem para vocês? Na realidade, a gente tem que cumprir todo esse conteúdo que é trabalhado aqui no Brasil. Aquela base nacional curricular, né, e tal. Então, a gente faz esse estudo, né, checa aquilo que está sendo trabalhado no Brasil, aquilo que está sendo trabalhado na Itália, no caso específico exemplo. Da Itália, o que é necessário, a gente realiza as complementações. Entendo. O que acontece no caso do nosso aluno é que ele tem que estudar mais mesmo, né? Então, por exemplo, a matemática. A matemática trabalhada na Itália, num dos nossos cursos, que é o Liceu Científico, ela é mais densa, ela é mais pesada, tem disciplinas que os meninos... Quer dizer, disciplinas não, tem conteúdos que os meninos vão trabalhar nesse liceu italiano, que eles só vêm aqui no Brasil, às vezes, na universidade. Sei. Então, até por isso, né, é necessário também uma carga horária maior, né? Então, a gente acaba tendo uma carga horária ali mais ampla do que a escola brasileira. Pois é, vocês têm, nesse caso, uma escola de tempo integral? Ou, eventualmente, né, uma semana ou outra? A carga horária ela vai aumentando ao longo dos anos. Ao longo... Isso é comum de escola internacional, né? Ter essa carga um pouco estendida, porque justamente ele segue todo o currículo. Não consegue passar tudo. Cumprir os dois conteúdos. E aí você tem um currículo que, na verdade, é muito mais ampliado, né? Mais amplo. Voltando ao caso do ensino de ciências, ou sei lá, o ensino da geografia, por exemplo, há que se tem uma ênfase na questão de tempo e espaço, por exemplo, na Itália. Sim. E, às vezes, um conteúdo que não existe aqui, existe lá, e vice-versa. Né? Esse é o caso, por exemplo, da história e da geografia. História e geografia tem conteúdos específicos aqui do Brasil e da Itália. Lá na Itália, por exemplo, eles têm uma disciplina que é chamada hoje de tecnologia, já foi chamada de educação técnica. Então, muito desenho, parte do conhecimento técnico da humanidade, isso no Fundamental 2. Aí a gente tem que complementar essa disciplina aqui no Brasil. E tudo isso é carga horária, né, e entra na formação dos meninos. E imagino que seja custo, né? Que é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas olha só, em todos os nossos programas, eu diria assim, é quase que obrigatório a gente falar, não é, de uma questão que é um pouco espinhosa, dada a nossa realidade, a formação de professores. Eu queria te ouvir, Gabriela, não é? Nessa perspectiva, né, como é que você pensa, por exemplo, um professor da educação infantil, não é, pronto para trabalhar também, né, com os pequenininhos lá, a língua inglesa, sem que seja, né, o ensino, simplesmente, né? Essa é uma questão assim que não é fácil de encontrar, né? Porque a gente quer os profissionais com a base pedagógica, que tem essa experiência e conhecimento para trabalhar com a primeiríssima infância, mas que também tem o inglês fluente, né? Então, a gente já recebeu sempre entrevista, fala, não, mas é para trabalhar com criança, então inglês intermediário, não tem problema, bom, né? Criança... De forma alguma. Porque o importante para essas crianças pequenas é a exposição de qualidade. Então, crianças, por exemplo, de 2 anos, ainda, muitas vezes, eles não falam, não formam frases, nem em português. Então, tudo que eles vão ouvir é o que eles vão usar para depois produzir. Sim. Então, tem que ser uma exposição de altíssima qualidade. Né? Então, realmente, é um pouquinho mais difícil de achar esses profissionais, porque tem que ter essa combinação da pedagogia, da primeira infância e do inglês, no nosso caso. E não é simplesmente o inglês reproduzindo, por exemplo, o que a própria mídia oferece, né? Quer dizer, um inglês ou um italiano pensando, não é, o contexto cultural daquela língua, né? Sim. No nosso caso específico, a formação do professor, ela também tem que observar ali uma série de situações. A gente precisa muito do professor, às vezes, formado no exterior.
Então, eu preciso do profissional italiano, eu preciso do profissional brasileiro que domine a língua italiana. Então, o nosso departamento de RH, ele é bem ativo nesse sentido. Sei. Vocês fazem formação em serviço? A gente acaba tendo também que fazer a formação. Então, às vezes, a gente já localiza, às vezes, um ex-aluno que tem aquele perfil específico, né? Às vezes, a gente convida, trabalha essa formação dele, trabalha a formação do professor novato também, que muitas das vezes entra na escola, já tem uma experiência em pedagogia e precisa se aprofundar muito no italiano. Isso acontece muito na nossa escola de educação infantil, no nosso ensino fundamental. Então, eles entram e acabam também realizando o nosso curso de italiano que a instituição tem à parte, né? Já para o público mais adulto. Ah, entendo. E aí estão incluídos os professores? Sim. Mas é um curso aberto? É um curso aberto. Ok. A comunidade, inclusive, Sim. procura e realiza esse curso do nosso Centro de Línguas. Então, a gente está chegando ao final, né, do nosso programa, com tanta coisa ainda, não é, para ser dita, mas eu gostaria de perguntar, não é, qual é o custo desta formação? Tanto para você, Marcos, na Fundação Torino, quanto para você, Gabriela, no Espaço Joy. Quanto custa isso, né, em termos de acesso mesmo, não é? Bom, na Joy, como eu falei, a gente tem um horário muito flexível, né? Então, a gente trabalha com os planos personalizados de acordo com a necessidade dos pais, né? Então, por exemplo, o mínimo que você tinha me perguntado, de 4 horas semanais, né? Então, a criança pode ficar só 2 vezes na semana, 2 horas por dia, e que é um custo muito, até mais em conta, por exemplo, do que um curso de inglês mesmo, aquele que senta na carteira com livro e material didático. Né? E para as crianças que ficam todos os dias, está na média do preço de educação infantil da região da Pampulha mesmo. Né? Então, não tem nada a mais assim nessa casa. Marcos. O nosso custo ele é superior, geralmente, ao das escolas de grande porte de Belo Horizonte, mas ele é um custo, né? Que se a gente analisar todos os diferenciais existentes, até mesmo no que diz respeito à língua, a gente não considera ele assim tão elevado, não. Afinal, são diversos idiomas que são ali trabalhados e as famílias muitas das vezes acabam buscando isso à parte, né? Tendo que despender recursos nesse sentido. Então, geralmente, ele está acima da média do mercado aqui de Belo Horizonte. Em termos da escola particular, né? E vamos dizer assim, a altura, né, do padrão que a escola oferece de uma formação internacional. Pois é, gente, para terminar, é possível a gente democratizar este acesso, não é tanto lá ao seu espaço de arte com as crianças pequenas, quanto ao ensino formal bilíngue, né? Ou não apenas bilíngue, né? Uma escola internacional, para uma parcela maior da população? Eu acredito que sim. Isso depende muito de políticas públicas que tenham essa intenção, né? Então, depende, no nosso caso específico aqui, principalmente de governo de estado, de prefeituras, né? Que estejam dispostas a bancar esse modelo de ensino. Fazer parceria. É claro que popularizar, né, ao extremo seria um pouco complexo, mas que algumas unidades poderiam ser montadas numa cidade como Belo Horizonte, que a gente fala tanto de ensino integral, né? Sim, é verdade. Eu acho que seria sim possível, né, dentro de políticas públicas adequadas nesse sentido. Ok. Não depende só da gente na questão, né, no caso. Mas o que a gente faz especificamente na Joy, por exemplo, crianças matriculadas em um MEI, a gente dá 10% de desconto. É o que a gente, da nossa parte, a gente consegue fazer para dar esse acesso, né, a crianças que estão na rede pública. Mas esse acesso, ele é por meio de uma parceria ou não? Não, esse parte da gente mesmo. E dos pais, né? Claro. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que foi uma conversa ótima. O programa de hoje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões de temas e comentários, basta entrar em contato pelo endereço de e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br sem acento, ou pelo nosso Facebook, Programa Educação em Movimento. Eu espero vocês na próxima edição. Até lá!